Vamos embora. Vamos lá. Boa tarde a todos. Começando aqui um pouquinho diferente. E só porque eu parei aqui na farmácia comprar um remedinho para febre do pitoquinho. Tá muito bem hoje. Esperamos que seja apenas uma febrinha leve, né? Eu fico com a mãe hoje e faz 2 noites que tá tossindo muito. Então não é demais. Já não funciona? 5 e 5, teoricamente. Dia normal, tranquilo. Pós-folha, né? E nada muito grave. Já chegou a anteninha nova. Depois eu coloco. Hoje ainda ou amanhã. Vou ver como é que vai ser. Seguimos. Destino residência. Hoje eu li uma matéria que me emocionou bastante. Trata da Kátia, a última esposa do Sócrates brasileiro. O nome dele era Sócrates brasileiro e mais uns 6 nomes na frente. Sampaio de Oliveira Pereira, enfim. Sei lá, não sei o nome dele completo. Sócrates foi um cara diferente no meio do futebol, no meio da geração, no meio em que vivia. Sócrates foi um jogador de futebol, nascido em Belém do Pará, mas criado desde muito criança em Ribeirão Preto, cidade muito grande, muito próspera do interior de São Paulo. Filho de família abastada, família, não diria ricos, mas diria de condições relativamente boas de vida. Ô, caraca! Difícil, hein, mano? E um jogador de futebol, já como só jogador de futebol, um cara muito diferente, um jogador muito mais cerebral do que físico, magro, alto, magro até demais, né? E já desde muito garoto percebeu que levava jeito pra coisa, mas levava jeito pra coisa numas, viu? Porque eu acho que eu não conheço um caso assim, do cara se formar enquanto jogador de futebol. Mas o Sócrates era um cara que simplesmente fazia medicina enquanto já jogava futebol profissionalmente. Ele dava um jeito. E provavelmente em meados de 80, 81, 1980 ou 1981, ele veio pro Corinthians, né? E aí é uma história diferente, né? Li e vi muito Sócrates
conversando, falando, filosofando. E ele disse isso. Na infância dele era muito comum ser santista, né? Então ele era santista quando criança. E se tornou corintiano após jogar pelo Corinthians. Ele jogou no Santos. A carreira dele foi Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians, depois foi para Fiorentina, viver em Florença, jogar futebol na Itália. Depois voltou, jogou no Flamengo e jogou no Santos. Quis encerrar a carreira no Santos apenas por uma questão de agradar ao pai santista. É um cara de personalidade diferenciada, um cara de argumentação, um cara culto, um jogador de futebol que era médico, tanto que o apelido dele era doutor. Era o doutor. Ele era carinhosamente chamado de Magrão ou doutor. Realmente um cara que não precisa ficar falando muito do talento dele, mas era um cara, era um ícone no conceito de diferenciação, né? Principalmente no Brasil, né? E aí um cara desses, com esse nível cultural e tudo mais, foi jogar no Corinthians, né? Clube dos mais populares, se não o mais popular do Brasil. Popular no sentido... Não vou falar nada, não vou porque é capaz desses imbecis nem entenderem do que eu tô falando, né? Falar do Sócrates, que é bom falar do Sócrates. Um cara realmente diferente em todos os aspectos, que rapidamente se tornou uma referência, não só no Corinthians, mas no Brasil. Já jogou titular absoluto da Copa de 82. Copa de 82, Seleção Brasileira de 1982, tida como a que jogou o futebol mais bonito de todos os tempos. A de 82, a de 86 já ficou rebuscada, com alguns deles ainda. E a de 90 esquece, que eu não gosto nem de comentar a seleção de Sebastião Lazzaroni, né? Mas vamos para o que interessa. Então o cara jogava ao lado de Zico, ao lado de Falcão, ao lado de Toninho Cerezo, zagueiraço Oscar, zagueiraço Luizinho. Espera só um pouquinho, gente. Alô? Isso? Oi, Kleber, pois não? Tudo jóia. Eu já saí, mas eu posso falar sim, pode falar. Sim, na verdade o que o Dias me perguntou foi quanto sairia uma rescisão sua se a empresa te mandasse embora normalmente ou se você pedisse a conta. Eu dei as duas informações para ele. A sua saída pela empresa mandando embora, que aí teria aviso prévio indenizado e tudo mais, sairia aproximadamente em R$ 16.500. Sendo que provavelmente a devolução dos 40% ficaria em mais ou menos R$ 1.600, tá? O pedido de demissão oficial, ele sairia saía a zero, você não receberia nada, porque o valor do 13º proporcional e das férias proporcionais não cobriria o desconto do aviso prévio, porque quando você pede a conta, a empresa desconta o aviso prévio e não paga. Entendeu? Então ele daria zerado. Foi isso só que eu passei pra eles e até agora não chegou nada pra mim. Tá? Então tá joia, Kleber. Qualquer coisa me dá um toque. Se precisar que eu cobre eles, eu chegando em casa abro novamente o e-mail aí e vejo se tem alguma coisa, tá bom? Então tá joia.
Um abraço, Kleber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Pronto, gente, pronto. Já desligou? Vai lá, filho. E continuamos nossa narração aqui do Dr. Sócrates. Sempre muito gostoso falar do Sócrates. Eu não vou conseguir passar a enormidade de jogador que ele foi. Ele era um cara elegante demais. Ele era um cara muito elegante jogando bola. Ele tinha uma passada diferente, ele era imponente. Ele levantava a cabeça enfim, um passe, um arremate pro gol. Era diferente, era diferente. Sócrates foi campeão paulista 2 ou 3 vezes pelo Corinthians e só. Mas foi o suficiente para ir para a seleção, ser titular da seleção. Foi um cara admirado pelo mundo inteiro, pelo futebol que ele jogava. Foi até estranho ele sair do Brasil e ir para a Fiorentina, que era um time de nível médio, que estavam tentando alguma coisa diferente lá. Mas enfim, provavelmente possa ter sido até uma decisão dele, porque ele era muito culto, né? Então eu imagino que se ele quisesse escolher uma cidade italiana para jogar ou uma cidade europeia para jogar, ele pudesse escolher Florença, que é uma das mais bonitas cidades, um dos mais bonitos lugares da Itália, né? Então, futebolisticamente falando, não precisa explicar muito mais. Ele foi realmente um dos grandes nomes de aí uma turma de uns 15 nomes de jogadores brasileiros lendários. O que era diferente nele, a mais do que esse futebol refinado, diferenciado, elegante, era a postura dele, era a forma como ele se comunicava. E ele era também um cara que se comunicava muito bem. Foi icônico, foi novo, isso na década de 80. Nós corintianos que vivemos essa época, nos lembramos muito bem de um período histórico no futebol brasileiro chamado de democracia corintiana. Eles fizeram um marketing excelente disso, ele e o Casagrande, e conseguiram uma ascensão muito boa, uma visibilidade muito boa. Era um conceito de jogadores decidirem o que eles queriam e não mais uma imposição quase militar. Durou algum tempo, mas ficou famoso por isso. Tem jogadores até hoje que falam que não gostavam e tal, mas uma grande maioria ia, e na verdade era tudo uma grande farra, era uma questão de tomar uma cerveja, bater papo e falar sobre os problemas do mundo. Nada mais do que isso. Mas é uma coisa histórica, é um movimento bacana. Hoje, indevidamente, um grupo político no Corinthians pega essa bandeira de democracia corintiana, mas não tinha nada a ver com isso, não. Muito pelo contrário. E a prova de que o negócio foi bacana foi que naquele ano foi campeão paulista. E foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Um Campeonato Brasileiro realmente disputado. Um Campeonato Brasileiro com Grêmio, com Flamengo, com Fluminense, com Palmeiras, com Atlético Mineiro, com times da São Paulo, nossa! E o Corinthians foi terceiro lugar, foi um excelente campeonato, chegou à semifinal do campeonato. Timaço, Vladimir, Zenon, Sócrates, Casagrande, Birubiru, lendários, jogadores fantásticos. Tem gente que tem problema, né? Em entender que pode nos ajudar e corre menos risco, né? Mas enfim, eu não posso exigir, mas eu às vezes só espero bom senso, né? Decidiu voltar? Então tá bom. E
Enfim, Sócrates como jogador de futebol, Sócrates como um meio que ativista político dentro do futebol, e aí isso levou ele a patamares diferentes, foi ativo no movimento Direta Já. O Brasil não tinha eleição direta para presidente, entendeu? Então assim, poxa vida, nós elegeríamos nosso presidente apenas em 89, cara. Que merda, né? A gente é muito novo nisso, por isso que a gente põe Collor, põe Fernando Henrique, põe... Não acho que Fernando Henrique foi um erro brasileiro. Eu acho que ele era um bom nome, sim, para a presidência, com todos os seus defeitos. Também acho que Lula merecia uma chance. E também acho que ele não fez essa pataquada toda que gostam de dizer que foi ele que começou. Mas não vou falar sobre isso agora. O Sócrates era um cara diferente mesmo. Era um cara que pensava, que lia, que argumentava. Era um cara que fazia diferença. Eu adorava o Sócrates nos programas esportivos, e não só nos programas esportivos, mas nos programas onde ele fosse dar entrevista, porque saía muito mais do que futebol, saía Brasil, saía América Latina, saía Itália, saía cultura. Era bacana, era bacana. E aí tem a última parte, né, de falar, para se falar sobre Sócrates. Um bom vivant, um cara que curtiu a vida, sim, muito bem. Um amante inveterado das mulheres, casou e se juntou várias vezes. E um alcoólatra. Simples assim. Os últimos anos do Sócrates foram muito sofridos. Faleceu muito jovem, sofreu muito para morrer. E jovem, 53 anos, um jogador de futebol, um cara que teve nível atlético, é pouco, é muito pouco. E outra, né? O mundo perder Sócrates é muito. Que era uma cabeça muito boa, era realmente uma cabeça muito boa. Então, Dr. Sócrates, magrão, teve muitos amigos de cerveja, muitos amigos de bar, muitos amigos de bebedeiras boas. Mas o nível dos amigos que ele tinha era muito bacana. Ele era amigo de Casagrande, que é um cara que eu gosto. Embora não ache ele um gênio de comentarista de futebol, mas gosto dele, gosto do Casagrande. Eu gosto, ele era amigo de Juca Kfouri, um ícone de referência cultural para mim, brasileira, referência ética, sempre, sem dúvida nenhuma. Tudo que eu preciso é que você tampe meu caminho, cara. E entre outros, José Trajano, não sei se eu já falei, mas enfim. Um cara bom, um cara de cabeça boa. O nível já era muito intelectualizado, ainda mais para um jogador de futebol. Isso. Tudo que a senhora precisa é vir para a direita, sem falar nada. Tá olhando nada, ela simplesmente tá indo. Pode ir lá, filho. E eu sabia pouco, muito pouco sobre isso, depois da morte dele. Sócrates faleceu em dezembro de 2011. Não é coincidência, mas ele faleceu exatamente... Não, é coincidência, não é que não é coincidência. É coincidência. Ele faleceu exatamente no dia do último jogo do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians, o grande time do coração dele, ele confessou isso muitas vezes, foi campeão brasileiro em 2011. Manchou bem, assim, que teve
Não deu nem tempo de se preparar uma homenagem mais razoável para ele. Num Corinthians e Palmeiras, cara. O último jogo do Campeonato Brasileiro, um Corinthians e Palmeiras no Pacaembu, cara. Todos os jogadores em volta do campo, em volta da linha do meio de campo, e os jogadores do Corinthians levantaram o braço esquerdo, do jeito que ele fazia para comemorar os gols. Foi realmente bem emocionante, realmente bem triste. E, enfim, e aí triste fica agora. Hoje eu chorei na hora do almoço, lendo essa matéria. Uma reportagem sobre os últimos momentos, as últimas semanas do Sócrates. Vai, filho, você quer me passar, você precisa ter motor para isso. Porque, ó, olha o que acontece, é 125, né? Mas enfim, ele quer andar mais, então deixa ele andar mais. Contado com algumas partes escritas por ela e algumas partes captadas pela reportagem em si, mas era uma matéria especial sobre isso, sobre os últimos momentos, as últimas semanas do Sócrates. E a última esposa dele, a Kátia, conta rapidamente, eles tiveram um envolvimento de 2 anos antes dele morrer. E conta a história deles em linhas rápidas e dá uma detalhada em algumas coisas. Como ele sofreu, como ele realmente sofreu. Ele teve algumas internações, alguns comas e algumas tentativas. Ele sabia perfeitamente o que estava acontecendo com ele, ele era médico. Ele sabia perfeitamente. E ele estava tentando o que era possível para o caso dele. E nos últimos anos, nos últimos meses, para ser mais exato, ele estava tentando divulgar isso de uma forma honesta e racional, tentando ajudar as pessoas, tentando ajudar os jovens, nesse sentido de não façam o que eu fiz, não se destruam dessa forma. Ele finalmente se admitiu alcoólatra, né, no último ano da vida dele. E é uma 125, hein? É uma 125, mas ele precisa acelerar e passar, tá certo. Eu gostei dela. Bacaninha. Então, enfim, foi realmente muito sofrimento, foi realmente praticamente lúcido em quase todos os momentos. Isso é importante que se diga, porque isso é pior, gente, isso é pior, tá? E plenamente consciente dos erros dele, das deficiências, das falhas, e nunca fazendo questão de ser nada, de ser exemplo de nada, mas um amigo muito fiel. Ele conseguiu se despedir dos amigos, ele conseguiu. Ele já entendendo onde ele estava, que momento que ele estava, ele pediu. E essa Kátia foi o anjo que, se existisse esse conceito que eu já não acredito faz um bom tempo, de predestinação para as coisas, essa menina veio apenas facilitar e aliviar o sofrimento dele para ir embora dessa vida. Ela estava com ele o tempo todo. Ele precisava de falar com alguém, dar um recado para alguém, chamar alguém. Ela conta uma particularidade, que ele estava numa das internações e ele se informou e foi tentado também a questão do transplante de fígado, né? É cirrose, meu amigo, em última escala. E recebeu muitas críticas, porque as pessoas são cruéis quando são distantes, né? Recebeu muitas críticas, leu muitas críticas. Tanta gente precisando, e esse bêbado agora, abusou a vida toda e agora
Ele quer um novo fígado, tal, vai entrar na frente dos outros, porque é famoso, porque, enfim, passou um estilo amarelo aí. E ele leu e ouviu aquilo e chamou ela, bem debilitado, fez ela dar um jeito de chamar um jornalista que estava no saguão do hospital, que ele estava internado. Fizeram uma gambiarra, porque o cara não podia entrar, não podia filmar, não podia fazer nada. Fizeram uma gambiarra para ele. E o cara entrou e ele pediu pro cara filmar e ele falou, ele quis falar: eu vou entrar na fila do transplante, não vou tirar o lugar de ninguém. E pronto, registrado. Isso é uma das passagens. Não precisa aqui relembrar algumas coisas feias que aconteceram nas crises, que é muito feio mesmo. Olha ele aí, ó, a intruderzinha. Rat Road. E aí ela conta do dia da partida, que ele quis se despedir das pessoas, se despediu do Zico, do Trajano. Ela conta da dificuldade dos irmãos em vê-lo e completamente compreensível. Vocês já perceberam que eu sempre confundo quando eu falo, né? Compreensivo e compreensível. Mas até certo ponto é compreensível e até certo ponto não. E às 4h pouco da manhã ele foi embora. Ele fez questão de o médico, uma questão muito forte, talvez muito simbólica para quem gosta de acreditar nisso. E ele foi tendo as crises e o coração dele tinha batimentos de 30 batimentos tinha momentos de 30 batimentos por minuto. E no minuto seguinte 200 batimentos. E era uma coisa que já era realmente um colapso do organismo dele. E o médico teve uma leitura, o médico principal teve uma leitura de ir para Kátia, falar: Kátia, ele está se segurando para se despedir de você. E ela, meio sem raciocinar ou raciocinando, enfim, não tem ninguém julgue por conta disso nada, tá? Hoje é o dia das motos loucas, hein? Você vai ou não vai, filho? E é uma caveira, hein, cara? Você viu? Olha, não é um ser humano que tá dirigindo, pilotando a moto, não, cara. É uma caveira, você viu? E verdade ou não, conceito místico ou não, ela foi. Numa das vezes, o médico teve que pedir para ela duas ou três vezes, até que ela foi. Entendendo, o médico estava falando que ele estava sofrendo, né? E é muito bem descrito, né? Então a gente se imagina na situação. E ela pega na mão dele e fala: vai, meu amor, vai em paz. Eu chorei bastante. Não bastante, eu chorei. Me emocionei muito. Quem me conhece sabe o quanto é raro eu chorar. A Elza fala que não, mas é sim, tá? Não é assim tão simples, não. As coisas do meu filho é diferente, é um outro contexto. E era a madrugada do dia, acho que 11 de dezembro, que era esse último jogo do Campeonato Brasileiro. E aí, para encerrar nesse contexto da minha decepção com os irmãos, o Raí apareceu algumas horas depois, no começo da manhã. Disse a ela que estavam levando o corpo para Ribeirão Preto. Não a consultou, ela, esposa, tá? Não a consultou, simplesmente informou: estamos levando o corpo para Ribeirão Preto.
E não perguntou nada, ninguém fez mais nada, e, enfim. E ela conta que ela simplesmente foi para casa. Foi para casa descansar, não acompanhou o velório, o sepultamento. E ela fez exatamente o que precisava ser feito só. O resto é tudo ritual. Mas na hora de aparecer para a câmera, seu Raí, vocês apareceram e levaram embora. Ok, eu entendo vocês fazerem tudo isso. Eu não entendo o desprezo que vocês tinham pela moça. Pelo que ela estava passando. Ela estava fazendo o que vocês não tiveram coragem de fazer. Ou não podiam fazer. Isso é um detalhe que você podia esclarecer, né? Engraçado que a gente nunca tem uma entrevista. Eles provavelmente eles não se davam bem. Não tem problema nenhum. Raí e Sócrates, dois cracassos dentro de campo e muitas vezes fora de campo também. Dá para se comparar com Luciano Huck e Fernando Grosten, né? Mas não eram meus irmãos, não. Irmãos de pai e mãe, de sangue. Mas enfim, foi uma história que me comoveu bastante. Eu cheguei a compartilhar no Facebook. Acho justo, acho humano, acho correto. E foi isso, foi uma lição de vida que essa menina deu a todos. Se ela tá se vangloriando ou não, mano, 6 anos depois do cara ter morrido, não acho. E é isso, né? Porque só bastante tempo depois você consegue narrar certas coisas. Ainda muitas coisas são fortes para você narrar, com certeza. Narrando alguns sintomas das crises dele, realmente é muito difícil. A menininha tá solta atrás, no banco de trás, hein, moça? Enfim, foi bem emocionante ler isso. Foi bem importante ler isso. Me dá embora esse tom de tristeza todo, me dá uma agradável sensação de humanidade, de aquecimento no coração. De saber que tem pessoas assim, de saber que, poxa vida, né, cara, não fosse ela, como é que o Magrão tinha ido embora, sozinho, julgado por todo mundo, e ela simplesmente se apaixonou por ele a conquistou, e ele a conquistou completamente, e ela simplesmente se dedicou, não tinha filhos com ele, tinha profissão, não precisava dele financeiramente nem nada, e nem me importa também se antes ou depois ou agora ela vai pedir alguma coisa da grana dele. Isso não me importa, efetivamente não me importa. Mas a parte que ela fez ali, que ela esteve com ele e ninguém esteve, principalmente um cara de uma família tão grande, tantos irmãos, eram 6, 7 irmãos, cara, era muita gente para ele estar sempre apenas e tão somente com a esposa. E eu vou na outra. Vamos lá, filho. Ai, pronto, chegamos em casa. Então, me deu realmente um sentimento de aquecimento no coração mesmo, que às vezes eu tô tão, como é que eu falo, tão desiludido com as pessoas, né, com as maldades e crueldades que as pessoas são capazes de falar, de fazer e tal. E a gente vê uma história dessas, de uma pessoa que cumpriu o papel dela junto de um outro ser humano, aí você fica um pouco mais aliviado ao saber que eu acho que é mais isso o ser humano do que a outra coisa, o outro lado, a outra forma de leitura. Até mais, gente.